Olá pessoal, sou a professora Margaret e vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre arredondamento e como trabalhar com potências de 10. Então nós vamos começar fazendo uma continha bem simples só para mostrar como fazer esse arredondamento. Tá? Então eu tenho aqui, no primeiro caso, eu vou pegar 23,23 centímetros e eu quero somar com 23,0 centímetros. Fazendo essa soma, eu percebo aqui, né, que vai dar 46,23 centímetros. Porém, eu tenho que analisar a quantidade de algarismos significativos que eu tenho nesses valores, porque quando nós estamos trabalhando com grandezas físicas, nós temos que lembrar que essas grandezas físicas, elas provêm de medições e que os instrumentos de medida são mais precisos ou menos precisos. Então, se eu observar aqui, esse primeiro valor, 23,23, é mais preciso do que 23,0. E eu não posso dar uma informação com mais precisão do que o aparelho me fornece. Por isso, no meu resultado final, eu tenho que ter a resposta com uma precisão igual ao aparelho que me deu a menor precisão, que nesse caso é o 23,0. Então, minha resposta vai ter que ficar com apenas um algarismo depois da vírgula, que é o que acontece no caso de somas. Eu vou escolher o algarismo mais pobre. Então, a minha resposta vai ter que ser 46,2 centímetros. Agora eu vou dar um exemplo com potência de 10. Vamos supor que eu tenha 1,2 vezes 10 na 3 metros, mais 5,05 vezes 10 na 4 metros. Para fazer essa soma, eu tenho que deixar o expoente da potência de 10 com o mesmo valor. Então, eu vou modificar o valor de 1,2 vezes 10 na 3 e vou escrever ele com uma potência de 10 na 4. Para isso, eu tenho que deslocar a vírgula uma casa para frente. Então, vai ficar 0,12 vezes 10 na 4 metros, mais 5,05 vezes 10 na 4 metros. E agora eu vou somar esses dois, deixando a potência de 10 igual. Então, 0,12 mais 5,05 vai me dar 5,17. Somei 1 com 0, 2 com 5, 1,17 vezes 10 na 4 metros. Novamente, eu tenho que analisar a questão dos algarismos significativos e vou observar o valor quando ele está escrito dessa maneira, com um número entre 1 e 9 antes da vírgula, que a gente chama de notação científica. Então, nesse caso, eu só tenho uma casa depois da vírgula. E aqui eu tenho duas.
Então, a minha resposta vai ter que ficar com uma casa apenas depois da vírgula. Eu tenho que arredondar esse valor. Então, eu não posso simplesmente escrever 5,1 e jogar o 7 fora. Eu preciso analisar que esse 7, que é o algarismo que eu vou desprezar, ele é maior do que 5. Então, eu tenho que aumentar uma unidade naquele que eu vou deixar. Então, vai ficar 5,2 vezes 10 na 4 metros. E outra coisa importante que eu quero falar com vocês é quando nós temos uma multiplicação. Então, por exemplo, eu tenho 1,2 vezes 10 na 3 metros, vezes 5,05 vezes 10 na 4 metros. Então, é o mesmo valor de cima, porém aqui eu tenho uma multiplicação. Nesse caso, eu vou fazer a multiplicação normalmente, 1,02 vezes 5,05 vai me dar 6,06. E vou somar os expoentes. Então, 10, 3 mais 4 vai me dar, então, 6,06 vezes 10 na 7 metros. Novamente, eu preciso tomar cuidado com os arredondamentos. No caso da multiplicação, eu não olho quantos números tem depois da vírgula. Eu olho para a quantidade de algarismos que eu tenho no total. Tá? Então, aqui eu tenho 2 algarismos e aqui eu tenho 3 algarismos. E a minha resposta vai ter que ficar com 2 algarismos. Então, novamente, tenho que arredondar aqui e uso o mesmo critério. Então, 6,06 vai ficar 6,1, porque 6 é maior que 5, somou uma unidade, vezes 10 na 7 metros. E por último, eu quero falar dos prefixos da potência de 10. Que vocês têm que tomar muito cuidado nos exercícios para não confundir o prefixo da potência de 10 com uma unidade. Então, vou fazer um exemplozinho rápido aqui. Que é o item D. Eu tenho aqui 2,3 kN mais 22,3 hectonewtons. Ambas grandezas estão na mesma unidade, estão na unidade de força, estão em newtons. Mas uma é quilonewton e a outra é hectonewton. Por isso eu vou, antes de fazer essa conta, vou substituir os prefixos da potência de 10. Quilo é 10 na 3 e o hecto é 10 na 2. Agora sim, eu posso fazer a soma normalmente, lembrando de colocar primeiro o expoente da potência de 10 igual. Então, vou ficar com 2,3 vezes 10 na 3 newtons, mais vou aumentar a potência de 10 nesse caso, então vou ter que deslocar a vírgula uma vez para frente, 2,23 vezes 10 na 3 newtons. Somando, então,
2,3 com 2,23, vou ter 4,53 vezes 10 na 3. Novamente fazendo arredondamento, uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, vou ter que deixar só uma casa. Então, nesse caso, o algarismo que eu vou desprezar é o 3. 3 é menos que 5, então 4,5 vezes 10 na 3 newtons. Espero que tenha sido útil para vocês.